Vamos lá. Essa série que eu intitulei Qual é a cara da sua alegria? Porque a palavra bem-aventurança tem a ver com alegria. Nós tratamos de algumas coisas até agora. Eu tenho dito que Jesus está propondo nas bem-aventuranças uma felicidade que é contracultural, é diferente do que as pessoas estão acostumadas. Ninguém fala assim que está chorando de tristeza, mas está tão feliz, ou que está pobre, paupérrimo, mendigando, mas está feliz da vida, né? Ou que de repente está com fome, mas está vibrando de alegria. Isso não é o normal aí fora. Por isso que o que Jesus tem a nos ensinar é muito distinto da felicidade, distinta da felicidade que se encontra na sociedade, né? Então é uma felicidade contracultural. Eu falei também que as bem-aventuranças não são assim, uma qualidade que um tem, outra que outro tem, outra que outro tem. Não é assim, fulano é manso, agora eu sou pobre de espírito. Não. Na verdade, são qualidades que compõem características do cristão. Todo cristão precisa ser, pelo menos idealmente, tem que ser pobre de espírito, chorar de tristeza pelo seu pecado e tem que, hoje vamos falar sobre ser humilde ou manso. Só o cristão encontra sucesso ao reconhecer sua bancarrota espiritual, que é o que nós estudamos na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. E só o cristão é feliz ao chorar de tristeza pelo seu pecado, né? Então, essas são algumas características que a gente destacou nos 2 últimos sermões. Hoje a gente vai entrar então em Mateus 5,5, que diz: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eu havia intitulado Humilde Conquistador para dar a ideia de contraste, porque Jesus contrasta algumas coisas, né? Humilde conquistador não é muito, é meio estranho, é um paradoxo de propósito. Mas eu vou destacar humilde herdeiro, eu mudei o título aqui, mas vocês vão entender mais no final, porque que depois eu preferi a palavra herdeiro ao invés de conquistador. Então, deixa eu falar de alguma coisa que você e eu temos sido inundados a fazer em nossos dias. Nossos dias parece que tem uma tendência muito forte em várias áreas de fazer uma viagem para dentro. Eu chamei de viagem ao fundo do ser. Veja só, olha a tendência contemporânea. Olhar para dentro de si a fim de buscar força e superar obstáculos. Isso é muito comum hoje em dia. Quero dar alguns exemplos. Músicas, filmes, por exemplo, essa aqui é uma dentre tantas, de inúmeras. Tem uma música da Mariah Carey chamada Hero, já é antiga já, mas ela fala de olhar para dentro para encontrar o herói dentro de você, que é uma tendência bem típica. Os filmes normalmente têm como ponto alto aquela hora que alguém fala assim, vamos lá, você consegue! Essa é a hora que está mais emocionante no filme, né? É a ideia de superação. Por quê? Porque a tendência é você busca forças dentro para você superar obstáculos. Isso na música, nos filmes, saúde, lazer, por exemplo, a ideia de meditações, às vezes é de buscar alguma coisa no seu íntimo, alguma paz no seu íntimo, não fora, mas no interior. Ou terapias, por exemplo, normalmente terapias são pautadas por que ideal? Você olha para o seu interior não só para ver os problemas da sua vida, mas para buscar os recursos para resolver os problemas. Então o seu interior é tanto motivo de dificuldade quanto a chave para a sua saúde mental, para a sua saúde comportamental, assim por diante. A ideia de paz, de você buscar paz dentro, né? Então, a tendência é muito comum. Filosofia e religião, por exemplo. A filosofia fala muito de moralidade como sendo subjetiva. Ultimamente tem se falado não de uma moralidade que todo mundo tem em comum, mas de que se eu faço e eu estou bem comigo mesmo, tá bom, né? Uma moralidade que é muito subjetiva, porque tem como ponto de referencial o seu interior. Algumas religiões têm atraído muita gente, porque falam que dentro de cada um de nós tem uma centelha divina, tem um pedacinho da divindade, por assim dizer. Muitas religiões têm falado isso. Isso mostra que, embora sejam áreas diferentes, veja só, música, filme, saúde, lazer, filosofia e religião, todas têm um ideal parecido. São norteados pela ideia de que você precisa fazer uma viagem no seu interior. Essa é uma tendência muito forte no nosso meio. Agora, olha o que Jesus tem a dizer e como isso é contrastante. O humilde do texto de hoje já fez a viagem ao interior. E ele ficou
horrorizado. Por quê? Porque ele reconheceu a sua bancarrota espiritual. E ele chorou de tristeza pelo seu pecado, por ele ver a sua condição. Então, o que Jesus tem a dizer, é nesse sentido que eu quero enfatizar, é muito distinto do que nós estamos acostumados a ouvir e ver na área de lazer, na área de filosofia, de pensamento e outras coisas. Porque Jesus está dizendo que a viagem ao fundo do ser é triste. E ai de você se você ficar preso lá. É horrorosa a figura do seu interior. Não é uma figura bonita. Não é uma figura bonita. Então agora a gente precisa entender o que é ser manso. E eu quero destacar isso em contraste com algumas outras coisas que às vezes a gente tem a impressão de ser. Por exemplo, quero começar dizendo que não é. Preciso deixar bem claro, porque eu já disse isso antes, mas eu quero reforçar, que ser manso, e eu estou destacando manso por quê? Porque essa é uma outra tradução para esse verso. A versão atualizada que a gente conhece, edição Almeida atualizada, ela diz bem-aventurados os mansos. E aqui na NVI, que a gente tem escolhido, diz bem-aventurados os humildes. Ambos são corretos, mas enfatizam aspectos um pouquinho diferentes. Eu vou destacar o manso para você entender uma coisa. Quando eu falo manso, humilde, estou tratando da mesma coisa no verso aqui, tá? Mas o que é esse manso, humilde? Primeira coisa, não é uma qualidade natural. Quando eu digo qualidade natural, porque eu tentei destacar no começo dessa série, dizendo assim, olha, eu não vou falar de coisa que você conhece no seu vizinho, gente boa, mas que não quer nada com Cristo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquele seu vizinho, gente boa, cara do bem, assim, de família, íntegro. Ele não quer nada com Jesus Cristo, mas ele é uma gente boa. Não tem nada a ver com ele. Porque eu não estou falando de qualidades com as quais nós nascemos. Nós temos algumas pessoas que são mais enérgicas, né? Quando a gente precisa de alguém um pouquinho mais proativo, você até elogia essa pessoa. Mas quando você quer que ele baixe a bola um pouquinho, você fala, meu cara não... sempre querendo fazer alguma coisa. Aí tem aquele outro mais sossegado, você fala, precisa ser assim, cara. Você precisa... Mas é que é natural nele ser mais contido. Alguns de nós são mais contidos, outros de nós somos mais proativos, mas isso é uma qualidade que nós temos por natureza, ela não é necessariamente produzida pelo Espírito de Deus. Nós estamos falando aqui de qualidades produzidas pelo Espírito de Deus, então ela só cabe na vida de quem é transformado por Deus, em quem o Espírito habita, tá? Então não é uma qualidade natural. É possível alguém ser super estourado por natureza, mas por causa da obra de Deus nele ou nela, ser manso ou humilde, tá? Então não é uma qualidade natural e nem denota fraqueza. E esse aqui é importante eu dizer, porque algumas pessoas acham que humildade ou mansidão, fala assim, fulano, ele é muito joia, mas eu acho que ele não pode ser um líder, sabe por quê? Ele é meio... Sabe assim, quando você acha que alguém é meio vaquinha de presépio? Sabe assim? Né? Parece que não, né? Acho que para ser líder tem que ser. E sabe o que é curioso? Eu vou destacar daqui a pouco de como Deus chamou alguns líderes muito imponentes até de mansos. Mansidão não tem nada a ver com fraqueza, com ser, como eu falei, vaquinha de presépio. Não tem nada a ver. Eu vou falar de alguns homens bastante empolgados aqui, até enérgicos em certos momentos, que foram chamados de mansos. Tá? Então, quando você pensar em manso, humilde, não pense em pessoa tímida ou pessoa recatada. Não é isso que Jesus está falando. Jesus, na verdade, está usando uma ideia muito interessante aqui. Agora vocês vão entender o porquê do desenho do cavalo, que eu pedi para as crianças. Que na literatura extra-bíblica, quando o termo grego praos é usado, que é o termo traduzido por humilde ou manso, quando esse termo é usado, ele é usado para falar do controle do animal selvagem. Sabe quando a gente fala assim, a cavalo foi amansado? A gente usa, né? A gente fala assim, a cavalo tal precisa ser amansado, porque ele ainda não dá para cavalgar, não dá para montar nesse cavalo. Precisa amansá-lo primeiro. Qual é a ideia de amansar um cavalo? É a ideia de controlar o que há de selvagem dentro dele. Tá? O ego dele, por assim dizer, que não deixa ser controlado. Ele precisa ser amansado, ele precisa ser dominado para que ele possa ser cavalgado. Então, veja que ideia interessante. Mansidão não é ser quietinho.
A ideia de mansidão é ter poder sob controle. É ter o cavalo selvagem dentro de você amansado. Essa é a ideia de mansidão. Você e eu podemos ser enérgicos em relação a algumas coisas e ainda assim temos essas coisas sob controle. Então, a mansidão tem a ver com ego sob controle. Eu e você temos um eu falando constantemente como as coisas devem ser e nem sempre de maneira santa. Muitas vezes de maneira ímpia. Esse eu fica falando. Porque quando é de maneira santa, já não é eu que fala. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque quando o eu fala, aí é complicado. Quando o eu dentro da gente quer que seja do nosso jeito, nós temos essa tendência de sermos pecaminosos. Então, o ego controlado, o ego sob controle, está relacionado ao nosso convívio com o próximo. Aí eu citei o Salmo 37. Você veja que o Salmo 37 tem a ver, e eu escolhi ler esse texto porque ele tem a expressão que Jesus usa, a ideia de humilde herdará a terra, manso herdará a terra, que é exatamente o que Jesus usa na bem-aventurança. Então ele remonta ao Salmo 37. E o que o Salmo 37 fala? Ele fala de uma pessoa que às vezes olha para os outros e fica irado, porque os outros têm coisas, os outros oprimem a ele, e Deus fala assim, calma, a terra é sua, não por conquista, por herança. Calma. Tenha paciência, confie no Senhor, o Senhor é providente. Então, mansidão está ligado ao nosso convívio com o próximo. Eu vou destacar aqui. Presta atenção. O manso tem como característica não se defender, porque ele se conhece, ele sabe que ele não merece defesa, e ele conhece o Senhor. Ao Senhor pertence a vingança. Então, o que eu quero destacar aqui? Quero dizer assim que o manso, ele terá como característica o fato de não ficar se defendendo, não ficar lutando pelo que é seu o tempo todo, porque ele sabe que ele não tem merecimento. Ele se conhece, ele reconheceu a sua bancarrota espiritual e ele chora pela sua pecaminosidade. Então ele é, por natureza, manso em relação aos outros, ele é humilde em relação aos outros. E ele sabe que quando há alguma injustiça em relação a ele, quem cuida disso? É o Senhor Deus. Ao Senhor pertence a vingança, diz a palavra de Deus. Então ser manso está ligado com isso. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos, eu acho que isso vai esclarecer um pouquinho mais. Veja só. Primeiro, Abraão. Abraão, em nenhum lugar da Bíblia, a gente ouve falar que Abraão era uma pessoa assim, pouco ativa ou quietinha. Não, pelo contrário. Abraão é um cara que, em certos momentos, se impõe. Por exemplo, ele vai para a guerra quando é para livrar o seu sobrinho Ló, né? Ele é alguém que tem a coragem de, num determinado momento, oferecer o seu filho em sacrifício. Tem a coragem, não precisa fazê-lo, mas ele cria coragem para fazê-lo. Ele é uma pessoa que é tido por respeitado entre os judeus, sempre foi respeitado. Mas tem um determinado momento, quando ele está escolhendo a sua terra, que ele deixa o seu sobrinho ter a primeira escolha. Vocês lembram da história em que Ló escolhe aquela campina bonita de duas cidades conhecidas nossas, chamadas Sodoma e Gomorra, que depois seriam destruídas. Mas o fato de Abraão ceder para Ló mostra que ele não considera o que é seu em primeiro lugar. Lembra? Deus fez a promessa a Abraão. Abraão teria todo o direito, humanamente falando, de chegar para Ló e falar assim, Ló, você é meu sobrinho, eu gosto de você, mas a promessa foi para mim. Mas não é isso que ele faz. Ele cede a escolha para Ló. José é uma pessoa de iniciativa. Ninguém se torna segundo em posição lá no Egito se não for uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que sabe administrar, uma pessoa que sabe coordenar outros. José não seria colocado na posição que ele está se ele fosse uma pessoa assim, né? Contida. Então ele não é aquela figura de manso que às vezes a gente tem. Pelo contrário, ele é um moço que foi ferido pelos seus irmãos, mas que mostra a mansidão ao perdoar os seus irmãos, a não exigir o direito de retribuição, por assim dizer. Né? Ele não retribui o mal com o mal, mas sim com o bem. Agora, o exemplo talvez melhor do Antigo Testamento seja esse aqui. Esse exemplo é muito bom. E eu vou convidar você a depois olhar com calma esse exemplo em casa. Tá? Em Números capítulo 12,
conta que Moisés era o homem mais manso da terra, está no verso 3. E Moisés era o homem mais manso da terra. Por quê? Então agora eu preciso destacar aqui. Repetindo, Moisés não é uma figura fraca. Moisés, ele ficava irado. Ele ficou irado, por exemplo, ele foi ousado para enfrentar Faraó. É verdade que ele titubeou no começo, mas ele foi ousado para enfrentar Faraó, em favor do povo. Ele também foi ousado para enfrentar o povo, na hora que o povo praticou idolatria. Lembra do bezerro de ouro que eles... Moisés ficou irado, jogou os 10 mandamentos e quebrou e deu um sermão no povo. Então, manso não é necessariamente aquele que não fica irado, mas é aquele que sabe se irar por coisas que são justas, mas não se ira quando o ferido é ele mesmo. Em Números capítulo 12 tem uma história muito interessante. Começa com os irmãos de Moisés, os irmãos, Arão e Miriam, os irmãos de sangue, não estou falando de irmão da igreja, irmão de sangue, aqueles que deviam ser mais leais a Moisés, chegam para Deus e falam assim: Deus, por que só Moisés que recebe alguns privilégios? Por que tudo é Moisés, 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 e nós, Senhor? E começam a maldizer o privilégio, né, que Moisés tinha. E aí Deus chama os 3 e diz: olha, com Moisés eu falo face a face, com os outros não, mas com Moisés eu falo face a face. É verdade que eu tenho intimidade, ele é especial sim, porque eu o chamei para essa função. E não só Deus dá uma lição em Arão e Miriam, mas Deus lança lepra sobre Miriam, a irmã de Moisés. E aí que vem a demonstração de mansidão. Moisés era o homem mais manso sobre a terra. Por quê? Porque Miriam fez algo que mostrou inveja para com seu irmão, e na hora que Deus atacou ela com lepra, Moisés intercede por ela junto a Deus. Ele não fala assim: bem feito, quem mandou, mexeu com o ungido de Deus, ou coisa do tipo, né? Não. Ele pede ao Senhor: Senhor, tem misericórdia dela, Senhor, não sabe o que ela fala. E Deus então poupa Miriam e cura ela da lepra com qual ela havia sido atacada. Mostra que quando ele era o ferido, ele não revidou, não se defendeu. Melhor de todos os exemplos, sem dúvida, é aquele que se dizia manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que o meu fardo é leve e meu jugo é suave? Porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso. E aí, Jesus é um excelente exemplo, melhor do que Moisés, claro, porque Jesus se irou sem nenhum pecado. Defende a glória do seu Pai lá no templo, tirando os mercadores, tirando aqueles que estavam fazendo do templo um lugar de ganhar dinheiro, mas quando ele é atacado, ele não se defende. Por exemplo, você lembra quando Jesus é preso e ele fala assim, ó, se eu quisesse eu poderia chamar legiões de anjos, mas ele não faz. Fica como está, isto é, ele é alguém que não pede para se defender. Eu vou pedir para você abrir em 1 Pedro 2, verso 20 a 23. Esse texto que está aí, 1 Pedro 2, 20 a 23, olha só o exemplo de mansidão por parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Lembra? Jesus Cristo é Deus. Ele poderia ter retribuído injustiça com ameaça. Você está mexendo comigo, você vai ver. Ele podia dizer isso. Mas ele não disse isso. Porque ele tinha que ensinar você como é que se porta diante de injustiça. Quando injustiçado, não revidava. Quando lhe fizeram coisas, quando foi ferido, maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Se entregava ao seu Pai. Então é por isso que o Novo Testamento tem textos que falam de
agirmos com mansidão. Efésios capítulo 2 fala que nós devemos agir com mansidão. Colossenses também, revestir-nos de mansidão. Tiago fala assim, não fique irado, seja tardio para se irar, mas receba a palavra de Deus com mansidão. É uma constante no Novo Testamento que nós sejamos humildes, que nós sejamos mansos, tá? Agora, eu quero ir um pouquinho adiante e explicar para você como é que isso deve ter frustrado as pessoas que ouviram a Jesus. Frustrado os judeus. Olha só, judeus estavam cansados de passar nas mãos de um império para o outro. Eu não sei se você sabe dessa história, mas depois que a Babilônia veio sobre o reino de Judá, não deixou de haver controle praticamente sobre os judeus. Passou da mão de um império para o outro, de um império para o outro, de um império para o outro. Teve um momento muito breve de libertação, que foi na revolta dos Macabeus, na época do Império Grego, ou do Império Macedônio, Alexandre o Grande e os outros que sucederam, né? Então teve um momento rápido no 2º século a.C. que os Macabeus conduziram essa revolta, mas foi por pouco tempo. E logo, de novo, Judá ficou debaixo do controle de impérios. Então, na época de Jesus, já tinha quase um século que o Império Romano havia dominado aquela região. Por volta do ano 63 antes do nascimento de Cristo. Então, na sua vida adulta, ele já tinha completado quase 100 anos, aí um bom tempo de controle. Então, eles estavam frustrados com Jesus Cristo, mas porque eles haviam negligenciado a profecia de Jesus como sendo um servo sofredor. Isaías fala muito de Jesus como um servo sofredor. Mas eles não tinham essa figura do Messias. Olha a figura que eles tinham do Messias. A expectativa messiânica. Eu coloquei aqui 4 grupos que você ouve falar constantemente nos evangelhos. Você está lendo os evangelhos, você ouve falar dos fariseus. Os fariseus, aqueles que estudavam muito a lei, e eles tinham a expectativa de que Deus iria libertá-los com um poder sobrenatural. Deus ia restaurar um domínio teocrático, sobrenatural. Os saduceus eram aqueles que eram odiados pelos seus compatriotas porque eles faziam aliança política e achavam que com alianças políticas eles iam ter mudanças. Os essênios eram aqueles que negavam o mundo, negavam a realidade do mundo, eles se isolavam, eles eram os monásticos, por assim dizer. Eles se isolavam e eles viviam em comunidades afastadas, negando o poderio romano. E os zelotes é aqueles que estavam prontos para a briga. Simão, o zelote, um dos seguidores de Cristo, devia ser um cara assim meio impetuoso, porque se ele era dos zelotes é porque ele gostava de... Então não é à toa que de vez em quando perguntavam para Jesus, Senhor, e agora que o Senhor vai restaurar o reino? Calma, Simão. Né? Todos eles tinham uma expectativa diferente daquela que Jesus havia colocado. Jesus trouxe um reino de mansidão, muito diferente, muito distinto do que eles estavam acostumados. Mas eu tenho novidade para você. O que Jesus propôs não é só frustrante para os judeus, não. É frustrante para nós também. Principalmente se a gente tem alguns ensinamentos que são muito fortes no nosso interior. Eu quero destacar alguns deles. Primeiro, somos constantemente estimulados a buscar os nossos direitos, a não deixar que as pessoas pisem em nós. E a gente fala assim, ó, eu não levo desaforo para casa, com orgulho ainda. Com um certo, esse negócio de engolir sapo não é comigo. Né? Fala com um certo convicção de que está no caminho. Né? Perceba como é comum o nosso desejo de lutar pelo nosso direito, de fazer aquilo que é certo. Veja, eu não estou dizendo que nós não lutemos pelos direitos, mas faz uma coisa, lute pelos direitos dos outros antes do que pelos seus. Seja alguém zeloso pelo direito dos outros. É claro que você vai ganhar com isso, mas quando você luta pelo direito dos outros, você não tem uma luta egocêntrica. Nós somos frequentemente treinados a pensar que, mas é o meu direito, não estou lutando por nada injusto. Mas o cara pisou em mim, ele, pelo menos um desculpa, né? Pelo menos isso. E a gente se levanta com um ar de defesa. Olha outra coisa que nós fazemos. Lutamos pelos nossos ideais, os nossos sonhos, e fazemos o possível para justificar que não estamos sendo egoístas. Olha quanto tempo você passa
planejando, ou pelo menos conversando sobre o que você gostaria que acontecesse na sua vida? O que eu aguardo, o que eu espero, o que eu estou planejando, o que eu gostaria que acontecesse, fosse isso. E poucas vezes você planeja e o que é importante fazer para que aconteça na vida dos outros. Nós somos frequentemente impulsionados a esse tipo de atitude voltada para o eu. O manso considera o outro superior a si mesmo e não tem em vista o que é propriamente seu. Eu estou aqui citando palavras de Filipenses capítulo 2. Cada um pense do outro aquilo que convém e tenha o outro como superior a si mesmo. Nós, alguns domingos atrás, nós mencionamos isso numa escola dominical, esse texto, e até houve bastante debate, de que o espírito manso é aquele que considera o outro superior. Não é igual, não. Considerar igual já seria uma grande conquista, mas a Escritura diz assim, considere o outro superior. Considere o outro digno de ser cuidado, de os interesses dele serem promovidos. Essa é uma coisa difícil para nós. Por isso que eu disse que o que Jesus tem a dizer não só frustra os judeus dos seus dias, num certo sentido, frustra a gente também, quando a gente está na luta pelos nossos direitos, pelos nossos sonhos. Agora eu vou pedir para as crianças desenharem o segundo desenho. Criança, agora vamos lá. Vira a folha para o outro lado e você vai desenhar agora alguém andando num cavalo num lugar muito bonito. Então vai ser uma paisagem muito bonita e a pessoa não caiu do cavalo agora. Ela está andando no cavalo bonitinho, em cima do cavalo, tá bom? E o cavalo não está pulando que nem doido, tá? O cavalo, a pessoa em cima do cavalo e aí você desenha uma paisagem bem bonita, ok? Crianças, ouviram? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Por que eu pedi para as crianças desenharem isso? Porque agora eu posso usar uma ilustração muito boa para vocês trabalharem com as crianças em casa. Todas as vezes que a gente luta contra o eu e deixa com que o eu fale mais forte, a gente cai do cavalo. Né? Quando o eu fala mais forte, o cavalo pula e a gente cai. Mas quando o eu é amansado, Deus garante para a gente, você herdará a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra como herança. Olha só, eu quero rapidamente aqui trazer algumas reflexões. Primeiro, nós somos colocados por Deus como gerentes da criação. Isto é, Deus, eu falo assim que nós somos, Deus é o dono da loja e Ele deu a chave para você e disse assim, cuida dela. Cuida da loja. Por quê? Ele falou que nós devíamos exercer domínio sobre a criação. Nós recebemos isso gratuitamente de Deus. Ninguém mereceu isso. Deus não deu o privilégio. Você não tinha nem currículo, mas você recebeu o privilégio de ser gerente da loja mais potente desse mundo. Deus lhe deu esse privilégio. Com o pecado, você acabou esquecendo de uma coisa fundamental. Com o pecado, o homem em geral, ele tenta conquistar o domínio sobre todas as coisas por intermédio de nossos recursos científicos e tecnológicos. Ele quer conquistar, ele quer fazer pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio desempenho, sem a orientação de Deus, sem estar no caminho proposto por Deus. E aí eu coloco que a conquista de todas as coisas é de Cristo. Ele é quem nos restaura o privilégio de reinarmos sobre a terra. Para quem já estudou cosmovisão, isso aqui é criação, queda e redenção. Isto é, Deus nos criou para nós aproveitarmos dos recursos desse mundo. Mas por causa do pecado a gente desvirtua os recursos desse mundo e acha que pode ter total controle sobre ele por conta do nosso esforço, o nosso desempenho. Deus ensina assim, olha, quem lhe dá controle sobre tudo de novo, não é você, é o seu Salvador. Hebreus 2 é um texto que cita o Salmo 8 e depois fala que Ele é quem nos dá esse domínio. E Apocalipse 5 fala que Jesus está compondo um grupo de sacerdotes e reis para reinar sobre a terra. Então, a terra não é uma conquista.
A terra é uma herança. Por isso que eu resolvi mudar para o humilde herdeiro. Nós somos herdeiros do que Deus nos concede, do que Cristo conquista por nós. Tudo que você tem, precisa ser feito com menos esforço, talvez, do que outras pessoas empregam. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Por que você se preocupa demasiadamente com elas? Por que você se preocupa com os seus próprios interesses? Deus tem terra reservada para aqueles que são dele. Eu quero terminar com algumas coisas para refletir. Esse é meu último slide. Primeira coisa. Orgulho ofusca nosso testemunho, pois faz-nos aparecer mais do que a mensagem que pregamos. Deus quer mensageiros humildes. Por que Jesus fala bem-aventurados os mansos? Ele quer um grupo de representantes de Estado, de embaixadores, que não são soberbos. Ele quer embaixadores que quase que somem de cena, porque eles vêm representar o seu país. Cristo quer ensinar-nos a pregar, a testemunhar de tal forma que nós não apareçamos. O manso, então, é aquele que, na hora que ele vai ser mais destacado, ele some. Lembra da palavra de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o manso. Orgulho faz-nos criar divisões na igreja. Quantas vezes você já não falou ou já ouviu alguém falar assim, goste de mim do jeito que eu sou. Eu sou assim, você tem que me entender. Não, você não é assim, tem que ficar assim. Você pode ser assim, mas você tem que ser transformada por Deus para ser diferente. Nós somos transformados por Deus. Admitimos nosso pecado diante do Senhor, mas não gostamos que outros nos chamem de pecadores. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Dr. Martin Lloyd Jones, que era um grande pregador, já falecido, mas um grande pregador no século XX. Ele falou assim, olha, mansidão tem tudo a ver com isso. E eu achei que ele acertou na veia. Ele disse assim, a gente faz muito bonita essa ideia de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sou um pecador. Ah, Senhor, eu tenho falhado. Mas se alguém chega na sua cara e fala assim, você é um pecador, você fala, olha, como você fala comigo. Não é? É impressionante. E é uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia. A gente chega diante de Deus, na hora que o pastor fala assim, vamos confessar os nossos pecados, você abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e fala assim, Senhor, eu tenho pecado. Mas na hora que alguém confronta você, aí você não gosta. O manso é aquele que não precisa revidar, porque ele sabe quem ele é. Ele já viu a sua pobreza espiritual. Ele já chorou pelos seus pecados. É por isso que ele é manso. Tá? O manso tem a perspectiva de que mesmo tendo nada, ele possui tudo. Essa é uma frase muito bonita de Paulo. Paulo usa uns paradoxos lá em 2 Coríntios 6, e ele termina dizendo assim, nada possuindo, ou melhor, tendo nada, mas possuindo tudo. Que coisa linda, aquele que não se preocupa com os seus sonhos, com os seus direitos, em conquistar as suas coisas, porque mesmo que ele não tenha nada, ele tem tudo. Os mansos herdarão a terra. Esse é o descanso que o crente tem de tudo aquilo que Deus tem reservado para ele. Então, crianças e adultos, aprendam assim, a figura bonita é a segunda, sabe? A primeira do cavalo pulando e a pessoa caindo é como nós somos quando a gente é egoísta. Mas aquela figura de montar no cavalo e uma paisagem bonita é essa que Deus nos ensina a fazer quando Ele fala para a gente ser humilde, manso, e a gente herda a terra. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus.